Vamos falar sobre os anos dourados. Mesmo enfrentando as críticas e questionamentos, o capitalismo monopolista, nos anos 60, mostrou um crescimento econômico e taxas de lucros compensadores. Esses questionamentos e críticas apresentavam ser inadequados, visto que nos países capitalistas centrais, apesar das grandes desigualdades sociais, prometiam aos trabalhadores a sociedade influente. Além do mais, o welfare state assegurava a possibilidade de um consumo de massa, cujo maior símbolo era o automóvel. Já nos países periféricos, para superar o subdesenvolvimento, apareceram os projetos industrializantes. Nos centros, se propagou a integração da classe operária e nas periferias se propagou o desenvolvimentismo. Era a fórmula para curar as lesões do atraso econômico-social. Parece, o Taylorismo-Fordismo e o keynesianismo, feitos um para o outro, tornaram mais forte o capitalismo democrático. Com a produção em larga escala, encontraria um mercado em expansão infinita e a intervenção reguladora do Estado havia de controlar as crises. Logo, divulgava um capitalismo sem contradições, apenas com conflitos. A realização da dinâmica capitalista procurava justificar a partir do acúmulo que vinha do período posterior à derrota do fascismo, da reconstrução que seguiu a Segunda Guerra Mundial, quando traçaram as novas linhas de convivência política e econômica do mundo que surgia das ruínas da maior tragédia do século XX e que envolvia outras instituições, como a ONU, o Banco Mundial e o FMI. Aparentemente, o Taylorismo-Fordismo e o keynesianismo, feitos um para o outro, consagraria o capitalismo democrático. A produção em larga escala encontra um mercado em expansão infinita, e a intervenção regulamentadora do Estado trataria de amenizar os efeitos da crise. Então, anunciava-se um capitalismo sem contradições, mas conflitivos, no quadro dos conflitos que se resolveriam à base do consenso, capaz de ser constituído mediante os mecanismos da democracia representativa. Então, essa idealização da dinâmica capitalista procura justificar-se a partir dos acúmulos do período posterior à derrota do fascismo, da reconstrução que seguia a Segunda Guerra Mundial, quando se trocariam novas linhas de conveniência política e econômica para um mundo que surgia das ruínas da pior tragédia da história do século XX e que se relacionava com novas instituições. No campo político, a Organização das Nações Unidas, a ONU, e no plano econômico, o Banco Mundial, BM, e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Olá, então, dando continuidade à apresentação, é no final dos anos 60 e no princípio dos anos 70 que o padrão de acumulação fordista, que era o padrão que se fundamentava-se na época, onde ele se baseava na produção em massa de mercadorias e, consequentemente, no consumo em massa, bem como no estado de bem-estar social e nas políticas keynesianas, que era o padrão que prevalecia nos países capitalistas independentes, eles começam a perder o seu solo e vão entrar em crise. Nessa mesma época, o movimento sindical ele vai ganhar mais força, garantindo novos direitos para os trabalhadores, como, por exemplo, o aumento salarial, e também vai ter um questionamento fortemente no modo de produção, no modelo taylorista-fordista. E também vai ocorrer uma mudança cultural na época. Novos modelos surgiram na política, buscando defender a minoria, sendo contra o capitalismo. O movimento estudantil, nesse mesmo período, ele vai se tornar mais forte nos anos 70 e se destacou, assim como o movimento dos negros norte-americanos em defesa dos direitos civis, e o movimento feminista, nesse período, ele também vai ganhar força. É só no pós-guerra, entre 74 e 75, que a ilusão dos anos dourados vai chegar ao fim. E entre 80 e 82 vai ocorrer um grande retrocesso entre todas as grandes potências imperialistas. O capital monopolista formulou e implementou um conjunto de respostas que relatamos no início. Essas respostas, após 30 anos, no início do século XXI, essas respostas
alteraram o perfil da onda longa recessiva. O crescimento permaneceu reduzido e essas crises se repetiram, porém as taxas de lucro foram restauradas. Sob esse aspecto, não restaram dúvida que essas respostas foram positivas. Essas respostas configuraram a restauração do capital, conforme Braga em 1926. Foram estratégias articuladas em um tripé: a estruturação produtiva, a financiarização e a ideologia neoliberal.